Boa noite a todos, tudo bem? Já já a gente vai começar a nossa live e hoje o tema é mioma, é câncer. Na verdade mioma não é câncer, mas cuidado. Vou pedir aqui a participação da doutora Sádia Gama e da Cleide Ferreira. Vamos lá. Espera aí. Tá chegando um monte de convite aqui, mas não são as pessoas. Espera aí, vamos lá. E eu tô entrando antes pra gente ter um tempo aí das pessoas entrarem, e aí quando a gente começar, já começa pra valer o bate-papo, certo? Então, hoje, lembrando, perguntas sobre mioma, tá legal? Então, vamos lá, daqui a pouco... doutora Sádia, tô mandando o convite. Peraí, que eu tô... Aí, beleza. Todo mundo. Vamos ver se não der certo. Oi. Boa noite. Boa noite, Tudo bem? Fernando. Tudo bem? Tudo jóia, doutora. Entrei antes para a gente fazer aquele combinado de... A live, às vezes a gente entra no momento, no horário certinho que a gente marcou e dá problema de áudio, dá problema de vídeo, não sei o que, não sei o que. Então entrei um pouco Ótimo. antes. Fiz o convite aqui para a Cleide também. Vamos ver se ela consegue... Vamos ver aqui se ela recebe o nosso convite. Pronto, Cleide. Só você dar ok. Vou aproveitando aqui antes da gente começar, antes da gente se apresentar e tudo mais, mandar pelo aquele aviãozinho que tem aqui embaixo aqui. Vamos chamar as pessoas, convidar as pessoas para a nossa live aqui. Então, vou convidar um monte de gente aqui, tudo aleatório, porque são as primeiras pessoas que aparecem. Vamos ver quem tá aqui. Pronto. Tô mandando. Pronto, para você também, para você também, para você. E pronto, ó. Tá tudo aleatório aqui, mas a gente está convidando as pessoas, certo? Hoje o nosso tema é mioma não é câncer, mas cuidado. Boa noite, Glaucia, tudo bem? E vamos esperar aqui que falta a Cleide. Mandar mais uma vez o convite. Cleide, se você estiver assistindo, é só aceitar o convite. Certo? Deixa eu dar um recado aqui para ela também, de repente, no WhatsApp. Estamos pronto. E é isso, ela vai chegando já já. Doutora, agora sim, oficialmente. Tudo bem? Oi, boa Muito noite. prazer. Prazer é meu, Boa Fernando. noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que tenho que agradecer aí a sua gentileza, né, de falar aqui com a ACO, da gente falar sobre um tema que a gente está abordando pela primeira vez, que é falar sobre mioma. Uhum. Então, você foi muito legal, assim, porque nos recebeu muito bem e também chamou atenção, porque a sua especialidade, daqui a pouquinho a gente vai falar, mas é muito incrível, né? Uma médica... Ó, a Cleide está dizendo aqui que não pôde participar. Vou mandar de novo, Cleide. Esse negócio de Instagram, às vezes ele é instável. Bom, pronto, mandei novamente. Então, a gente até brincou, né? Essa semana, quando a gente conversou, eu falei, vou chamar aqui a doutora Sádia Gama. Ela é uma médica especialista em imagens, né? E o ultrassonografista é uma especialista em imagens, portanto, e até brinquei assim, ela é o VAR da medicina. Quando der alguma coisa, chama o VAR. Mas o VAR é controverso. O VAR não sei se é tão bom assim ser VAR, não, né? É sempre bem controverso. Mas é mais ou menos, É verdade. é mais ou menos isso. Oi, Cleide, boa noite. Oi, tudo Oi, bem? Boa Cleide, noite. tudo Prazer em te bem? conhecer.
Tudo bem? Também. Prazer em falar novamente com você aqui. A Prazer, gente Fernanda. falamos, né, essa semana sobre a Cleide, que eu e a doutora a gente conversou aqui no off, que conversou sobre aquela live que a gente fez, que a gente se conheceu e tudo mais. Sim, Então, eu achei que você seria uma pessoa que acrescentaria bastante aqui com o seu caso. Você contou uma situação que eu fiquei bastante impressionado. E eu estava contando aqui para a doutora Sádia que a gente está abordando pela primeira vez esse tema do mioma, então a gente quer realmente trazer o máximo de informação possível. Não vai ser só hoje, segunda-feira a gente também tem uma outra convidada, uma médica também, mas hoje eu queria focar bastante nessa história do momento do diagnóstico, né, assim, do mioma. Então, vou pedir para vocês, antes de mais nada, se apresentarem para as pessoas conhecerem vocês, depois eu vou me apresentar e aí a gente segue aí com as perguntas e tudo mais. Pode ser? Sim, claro. pode ser, claro. Quer começar? Então, pode ser a doutora, pronto. Pois é, então, a doutora, eu sou a Sádia Gama, na verdade, sou médica especialista em diagnóstico por imagem, conforme o Fernando já colocou aí, com área de atuação exclusiva em ultrassonografia, né? Atuo aqui na rede privada de Brasília e quero agradecer a você, Fernando, a ACO, a própria Cleide, por estar aqui com vocês, por ter essa oportunidade de passar informações. Eu acho que é muito importante, principalmente em relação à saúde da mulher. Eu espero que a gente, até o final, faça uma boa troca aqui de experiências, principalmente assim, a Cleide, vai ser muito legal. Acho que ver o outro lado da situação é muito importante. Obrigada. É verdade, a gente que agradece. Cleide, sua vez agora de se apresentar. Conta aí seu Boa nome, de noite. onde você Boa noite, fala. Fernanda. Boa noite, Boa noite. doutora. Meu nome é Cleide, eu tenho 42 anos, sou de BH, Minas Gerais. Tenho uma menininha, Manuele, 5 anos, vai fazer 5 agora, né, em julho. E sou casada, e eu tive o diagnóstico, ela nasceu em julho, né, julho de 2018. Eu tive o diagnóstico exatamente, praticamente uns 2 semanas antes dela nascer, né, eu tive... a princípio, né, eu acho tão importante, eu estava tão ansiosa, doutora, de falar com você, porque durante esses 5 anos, eu sempre tive essa dúvida, né, a gente estava até conversando, né, Fernando? Como é que se ocorreu tantas coisas que, assim, e eu fiquei com dúvida e não consegui esclarecer porque que chegou aquele ponto, sabe, que eu vou falar agora, do que ocorreu. E Cleide, naquele momento... Cleide, deixa eu só fazer essa ponte aqui rapidinho, só para a gente seguir. Desculpa te interromper, mas é importante só para a gente seguir, assim. Eu queria que você falou sua cidade, enfim, você falou de onde tudo que acontece, está começando a contar essa história. Assim, vou pegar lá de onde a gente parou da última live, tá bom? Para a gente seguir aqui, Sim. assim. Eu queria perguntar, assim, antes de você seguir, só perguntar para a doutora, assim, doutora, como é que se forma um mioma e por que ele é tão comum, assim, entre as mulheres? Aí depois eu volto para a Cleide para entrar na história dela, que é uma história cheia de detalhes aí. Obrigado, Sim, obrigado. isso. Então, vamos lá, vamos do começo. O que é um mioma? O mioma é um tumor benigno do útero, da musculatura do útero, tá? Qual que é o processo de formação dele? São vários, mas a principal causa, o que causa melhor o mioma são as alterações hormonais, principalmente hormônios femininos, atuando nessa musculatura do útero, tá? Então, vamos lembrar que é um tumor, essa palavra às vezes assusta, mas ele é benigno. E aí o nome da live acho que chamou bastante atenção, né? Não é câncer, mas precisa de cuidado. Exatamente. E acho que o caso da Cleide vai ilustrar bem por que ele precisa, por que a gente tem que ficar atento aos miomas. Verdade. Boa.
Agora, perfeito. Agora, Cleide, voltando para a sua pergunta, que eu te interrompi, mas é só para fazer essa ponte aqui. Sim, Agora, me conta, é porque interessante. você falou na live que a gente fez aí há cerca de um mês, que você, Uhum. a gente fez aquela live falando sobre câncer de ovário e tudo mais. E aí você tinha um diagnóstico que não sabia exatamente o que você tinha, se era câncer de ovário, se era mioma, se era alguma outra doença Uhum. ginecológica. E aí você foi ao hospital, enfim, aí eu queria que você contasse daí para frente, por gentileza. Sim. Quando eu estava com entrando já para o 9º mês, a minha médica, ela fez o toque e percebeu que tinha uma barreira. Ela fez o toque para perceber se eu estava perto já do nascimento, como é que seria o parto e tudo. Aí ela me indicou, ela falou assim que estava vendo uma barreira, que estava vendo alguma dificuldade, que parecia que tinha algo interrompendo, sabe? Aquele toque, enfim. Aí eu fiz uma imagem, eu fui ao médico, fiz uma imagem, um ultrassom. Aí que ficou interessante, assim, um pouco a história, porque naquele momento o médico que fez o ultrassom falou assim que tinha visto um mioma. Eu já estava perto de nascer já o bebê. Então, que era um mioma, que tinha visto uma imagem super densa e que tinha muitas características de ser um mioma. Então, a gente ficou aproximadamente de 2 a 3 semanas acreditando que seria um mioma, que a gente já estava para marcar o parto já. A princípio era um parto normal, mas devido a essa nova informação, passou para ser cesariana. Aí foi a cesariana e aproveitou o corte da cirurgia e retirou, entre aspas, o mioma. Eu fiquei, como eu comecei a falar anteriormente, doutora, que durante 5 anos eu fiquei com muita dúvida. No princípio, eu estava tentando sobreviver, então não estava caçando uma resposta para essa informação. Mas hoje, como já tem 5 anos, né, eu gostaria realmente de entender. Por exemplo, quando retirou o, entre aspas, que até o momento era um mioma, então, nesse princípio eu vou falar de mioma, tá? Quando tirou o mioma, estavam com 300 gramas e 13 centímetros. E durante o último mês da gravidez, eu fiz exame assim, regularmente, né? Quem teve bebê sabe que nos últimos tempos a gente faz ultrassom constantemente. De 15 em 15 dias eu estava fazendo. E ficou essa dúvida, como foi possível não ver uma massa densa, um mioma, entre aspas, de 13 centímetros, 300 gramas, durante esses últimos meses que eu fiz ultrassom, em nenhum momento viu. Aí eu queria entender, a princípio, por que isso aconteceu. A princípio, a gente está falando de mioma, então vamos continuar com o mioma, que depois a gente vai falar do diagnóstico final. Sim, mas até então, por que não apareceu nos exames anteriores, nos ultrassons anteriores, não apareceu essa imagem desse mioma? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo pelo menos amenizar assim, essa sua dúvida. Não te prometo elucidar toda, porque assim, eu não vi os exames, não acompanhei de perto. Sim, claro. Mas veja bem, os exames que são feitos durante a gestação, você lembra que até a 12ª semana, mais ou menos, você deve ter feito exames por via transvaginal. A ultrassonografia por via transvaginal. Sim. Até a 10ª semana, mais ou menos, essa massa, vamos chamar isso de massa, tá? Mioma, câncer de ovário, qualquer que tenha sido o diagnóstico, é um diagnóstico de biópsia. Então, vamos tratar isso como massa. Essa massa, ela provavelmente só deveria ter sido vista até mais ou menos a 10ª semana por via transvaginal, tá? Porque a partir daí, o útero, que é o foco da ultrassonografia obstétrica, ele começa a aumentar de volume, né? Começa a crescer de acordo com para abranger o tamanho do feto, do embrião, né? E aí começa a dificultar o exame de imagem em relação às regiões anexiais, onde estarão ovários e trompas, tá bom? Além disso, vamos lembrar que essa massa podia ser várias coisas, mas ela devia estar pequena no início, isso eu estou fazendo algumas conjecturas, e também
A principal causa dessa massa, de acordo com o que você me colocou e que eu vi a sua live, a principal causa era mioma, que é um diagnóstico benigno, portanto, não ia ser valorizado durante a gestação. Depois da 12ª semana, você lembra que você começou a fazer a ultrassonografia por via abdominal, pela barriga. Lembra? Enchia a barriga e o médico ia vendo pela barriga. Só que nesse momento, o útero está ainda maior, né? O bebê vai aumentando de tamanho, de peso, e essas estruturas que estão ao redor do útero, elas vão sendo rechaçadas, comprimidas, né? Para os lados, para trás. E aí, esse diagnóstico dessa massa, nessa fase, eu acho assim, muito difícil. Muito difícil que realmente tenha sido feito. E outra coisa, durante a gestação, com certeza, pela ação dos hormônios gestacionais, progesterona principalmente, essa massa pode ter aumentado de tamanho, vamos supor. Ah, sim, então, sim. Isso eu tô chutando. Vamos dizer que ela começou a aumentar durante a gestação. O que me impressiona é que essa massa não tenha sido vista antes da gestação. E aí a minha pergunta é, você fazia os exames preventivos com uma certa frequência? Com que idade que você engravidou? Sim, ótima pergunta. Eu tive dificuldade de engravidar. Eu descobri um ano antes que eu tinha endometriose. Só um ano antes de engravidar que eu descobri que eu tinha endometriose. Então, por isso que eu tinha dificuldade de engravidar. Eu lembro que eu engravidei, no final foi em outubro. Final de outubro, praticamente. No mês de agosto, eu tinha feito um procedimento, eu não sei o nome técnico, mas eu tinha feito um procedimento para reduzir um pouco o foco de endometriose que havia nas trompas, nos ovários ali. É uma cirurgia. Então, eu fiz o procedimento. Né? Videosteroscopia, provavelmente. Uma por vídeo. Vai pelo Exatamente. Sim. Exatamente. Eu fiz esse procedimento para reduzir um pouco o foco. Foi em agosto. Um ano antes. Agosto. A bebê, mais ou menos. Exatamente. Eu engravidei, foi em novembro. Eu engravidei em novembro. E você fez a cirurgia em agosto. Em agosto, exatamente. Eu fiz o procedimento em agosto. Se você já tivesse um tumor, uma massa, vamos usar essa palavra, uma massa minimamente visível, a videosteroscopia teria visto. Exatamente, eu penso nisso. Doutora. Oi. Tenho só uma dúvida, desculpa interromper. No caso, por exemplo, a gente está aqui trazendo o caso da Cleide, porque, enfim, é um caso bastante emblemático, assim. Até quando ela contou isso para mim, me chamou a atenção, porque de cara eu perguntei, falei, como é que uma pessoa que faz exames, porque uma mulher grávida, ela faz exames com muito mais frequência do que uma mulher que não está grávida, assim, certo? Então, primeiro já chamou a atenção isso, assim. E é o segundo ponto disso, assim, né, que você, de certa forma, passou, assim. Tinha imagens ali, certo? Então, esse caso, por exemplo, da Cleide, a gente não quer solucionar o caso da Cleide, não é a ideia, né? A ideia é a gente realmente trazer vários pontos aqui para a gente entender a complexidade que um mioma traz e como é difícil, às vezes, até para os especialistas, seus colegas médicos e tudo mais, para identificar esse tipo de situação. Então, se a Cleide, por exemplo, não tivesse passado por uma gravidez, encontrar esse mioma seria mais fácil ou mais difícil através das imagens, por exemplo? Ou isso seria indiferente, sim? Fora de uma gravidez, o útero não sendo o útero que a gente chama útero gravídico, aumentado de volume, a imagem para ovários fica mais fácil. E para o próprio útero também. Para a própria musculatura uterina, que durante a gravidez ela fica mais fina, porque ela vai crescendo e afina bem. Então, alguns miomas durante a gravidez tendem a diminuir um pouco de tamanho, tá? Então, durante a gravidez, o achado de mioma, ele não vai ser valorizado. Vamos lembrar, o tempo inteiro a gente precisa lembrar, a live é miomas. Então, vamos lembrar o tempo inteiro. Mioma é um tumor
tumor, mas é um tumor benigno, tá? Se ele permitiu a gestação, se ele não gerou infertilidade antes, se ele permitiu que a gestação acontecesse e caminhasse bem até o seu final, ele é um mioma, ele não vai ser valorizado, tá? A gente valorizaria um mioma durante a gestação, um mioma que estivesse concorrendo com o feto, por exemplo, que estivesse dentro da cavidade, que estivesse gerando algum tipo de complicação da gravidez, por exemplo, placenta prévia ou risco de aborto espontâneo, tá? Então, o achado de um mioma durante a gravidez, ele não vai ser valorizado pelo obstetra e nem pelo médico de imagem, porque não vai ser correto você vai tratar aquilo e nem é algo que a gente precisa se preocupar, tá? Certo. Mas, só uma pergunta. Teria como ter essa convicção que realmente aquela imagem, aquela massa é realmente um mioma? Precisaria de fazer algum exame para ter certeza, entendeu? Para que futuramente, com o decorrer do tempo, descobrisse que não fosse mioma? Pois é. Aí onde entra aquela parte assim, não quero me eximir de te responder, mas eu precisava de mais dados. Onde estava essa massa? Em que localização? Não no meu caso específico, mas de forma geral. Não, de forma geral, o mioma, um nódulo de mioma, se ele tiver uma localização muito clara, tá lá no útero, na musculatura uterina, ele não, a gente não vai precisar fazer durante a gravidez nada além do exame obstétrico normal. Não é necessário. Tá? Sim. A não ser que tenha sido, por exemplo, um nódulo que você já tinha antes e que durante a gravidez ele teve um aumento muito, muito importante, muito substancial. E aí, vamos supor, você fez um diagnóstico de um nódulo há 1 ano atrás. Você sabe que aquele nódulo media 1 ano atrás 3 centímetros. Durante a gestação, esse mesmo nódulo foi encontrado com 10 centímetros. Não é para ter esse crescimento sendo mioma. Aí a gente já fica mais alerta, tá? Mas mesmo assim, pensando em algum tumor maligno do útero, que é extremamente raro. Então, por que eu te digo que os miomas, eles estando numa localização bem específica, eles não são valorizados? Porque tumores malignos da musculatura uterina são extremamente raros. Extremamente raros. Tá? Doutora, Oi. Vou te fazer uma pergunta aqui, só para não perder a oportunidade. Quando você diz assim, que esses miomas nessa situação não são valorizados, traduzindo isso, assim, você está querendo dizer que eles não colocam em risco a gravidez da paciente ou não colocam em risco a paciente, é isso, mais ou menos? Então, por isso eles passam, digamos assim, como algo menos complexo, menos arriscado, assim, diria. É isso? Mais ou menos isso. Porque, veja só, tá. A Cleide colocou aqui o seguinte, essa massa foi vista quando ela já estava no último mês de gestação. Tá? Perfeito. Ou seja, essa gestação, essa massa não impediu a gestação, né? Sim. Vamos lembrar, você que pesquisou infertilidade, mas a causa era endometriose, que é a principal causa de infertilidade. Então, você engravidou, mesmo tendo essa massa. Você levou essa gestação até o final, foi a termo, mesmo com essa massa. Então, dessa forma, quando acontece assim, a gente não vai valorizar. Quando que a gente valoriza um mioma? Quando ela, se fosse no início da gestação, e ela não tivesse, aliás, no início não, antes dela engravidar, e ela não tivesse conseguindo engravidar, fosse uma massa dentro da cavidade uterina, e aí a gente vai fazer um protocolo para investigar se aquela massa está impedindo que ela engravide. Depois que ela engravida, se ela tiver história de abortamento espontâneo, ou se tiver uma história de algum tipo de complicação na gravidez, aí a gente investiga esse mioma também. Mas fora isso, ele não vai ser, por quê? Ele não vai ser valorizado, porque ele é uma massa benigna. A gente está ali, o foco é que aquela gestação transcorra da melhor forma possível até o final. Se ele não está atrapalhando, deixa ele lá.
Se for necessário, trata depois. Que na maioria das vezes, depois a gente pode entrar, né, nesses detalhes mais sobre mioma, na maioria das vezes eles são assintomáticos e não vão requerer tratamento. Tá? Será que você estava... Se a tua pergunta... Travou. Não sei se travou para vocês, mas para mim travou, doutora Sádia. Agora voltou. Perfeito. Cleide, então acho que até aqui está respondido para você nesse sentido, assim, de como é que acontece, como é que, na verdade, foi a abordagem com você, como é que os médicos te abordaram nesse sentido? Tá claro, assim, a complexidade da situação e também esse ponto que a doutora trouxe de que, como não envolvia um risco para a gravidez, então isso seria posteriormente visto pela equipe ou por outros médicos que também tratariam isso. Eu fiquei só com um pouco de insegurança e medo naquele momento, porque pelo tamanho da massa, né, de ser 300 gramas, poderia ter... Depois a gente ficou sabendo que no câncer, poderia ter invadido para outros órgãos, entende? Então, ele cresceu muito. Então, eu vejo assim que foi até Deus mesmo de não ter invadido para outros órgãos, porque até então a gente estava realmente tratando como algo benigno, né? Uhum. E depois chegou à conclusão que era realmente um câncer agressivo. Eu não sei, talvez eu gostaria realmente que tivesse descoberto com ele menor, entende? Porque eu acredito assim que eu corri muito risco de poderia ter realmente invadido para outros órgãos. No entanto, a minha médica naquele momento, ela depois do que ela retirou a massa, ela estava super tranquila, porque ela realmente acreditava que era um mioma. Então, eu vejo assim que muitas das vezes, muitas pessoas, muitas mulheres passam por isso, passam por esse risco mesmo, entendeu? De não ter conhecimento da questão do câncer de ovário, porque eu até falei com o Fernando na última live, que eu ainda me sinto um pouco ainda, tenho vergonha de falar que eu não tinha conhecimento sobre o câncer de ovário, entende? Uhum. Não tinha. Você vê que em 2018 eu não sabia disso. Então, eu acredito que muitas mulheres, hoje eu converso com muitas mulheres, que realmente ainda não sabem. Então, pode ter um cisto, pode ter um mioma, entende? E pode não ser também, né? Que foi meu caso, não era. Ô, Cleide, só um ponto aqui. Então você, só para ficar claro, porque a gente conhece a sua história, mas pode ser que alguém que esteja assistindo não conheça. Então, você entrou lá, você é grávida, você passou pela sua gravidez, e até então, quando você manifestou os sintomas, falou isso para as equipes médicas, etc., o que estava sendo tratado ali para você era um mioma, certo? Aí isso foi retirado, e aí em que momento teve essa virada? Porque depois se torna, lógico que o foco da live aqui a gente vai falar sobre mioma, mas teve um momento, só para não ficar uma situação sem desfecho, você dali em algum momento passar então a tratar câncer de ovário. Conta isso também um pouco, por favor, dessa complicação aí de sintomas, de diagnósticos, etc. É interessante falar dos sintomas, porque eu não posso exatamente afirmar com certeza que eu tive, porque eu estava na gravidez, né? Então, todos os sintomas que eu estava tendo era relacionado à gravidez, né? Então, eu hoje não consigo ainda diferenciar que houve sintomas relacionados a essa massa, entende? Eu acredito que eu tinha realmente sintomas, mas ficou um pouco confuso com os sintomas da gravidez, né? Então, essa questão dos sintomas, se eu fosse observar os sintomas, realmente eu acredito que eu não descobri. Como realmente não descobri, né? Descobri no final, né? Porque pelos sintomas realmente eu não tive. Não sentia absolutamente nada assim que fosse relacionado aos sintomas. Eu acredito que muitas mulheres, se eu não estivesse grávida, eu acredito que eu
conseguiria perceber, não é, doutora? Pois é. Vamos lembrar o seguinte, o câncer de ovário, ele é um câncer extremamente silencioso. E esse é o nosso grande dilema em relação a ele, é o nosso grande problema em relação a essa doença. Ele é muito silencioso. Quando ele começa a manifestar sintomas, já significa que você já tem uma massa maior, mais ou menos igual ou maior a que você tinha. E na gestação, esses sintomas realmente iam ser confusos. Por quê? Seria aumento de circunferência abdominal, aumenta, a barriga começa a ficar mais inchada, dor, alteração de ritmo intestinal. Então, quando começam a aparecer esses sintomas, alteração de ritmo urinário, quando começa a aparecer isso, significa que a massa já está muito grande. E aí é que geralmente o diagnóstico é mais tardio. Então, assim, o diagnóstico muito precoce do câncer de ovário, ele é extremamente raro, ele é muito difícil. Porque diferente do câncer de mama, que a gente tem a mamografia, por exemplo, que é um exame extremamente sensível, extremamente específico e que faz a detecção bem no início lá da doença, o que propicia um tratamento menos severo, menos agressivo e que a chance de cura chega muito próxima a 100%. No câncer de ovário, a gente não tem um exame desse tipo. Tá? Então, eu, mesmo sendo aqui especialista em diagnóstico por imagem, eu não tenho como te dizer que nenhum dos exames que eu disponho de imagem, ultrassonografia transvaginal, a própria ressonância, eles não são exames utilizados no rastreamento. A gente não faz rastreamento de câncer de ovário. Por quê? Porque é muito difícil pegá-lo no início. Vamos lembrar outra coisa, Cleide. O câncer de ovário, no meio médico, a gente brinca que ele é uma entidade que ele engloba não só ovário, mas também trompa, porque está na mesma região aqui da pelve, muito próxima, e peritônio, tá? Mais de 95% dos cânceres de ovário são do tipo epitelial, de células epiteliais, que são células que estão, vamos supor que aqui no ovário, elas ficam na superfície do ovário. Então, essas células, às vezes, a célula maligna, às vezes ela está lá, ela pula para a cavidade. Ela não faz o tumor original aqui, pula para a cavidade e vai, por exemplo, se implanta no peritônio, tá? E aí começa a inundar o peritônio com células malignas, ou vai para a trompa, que é muito próxima do útero. E aí talvez tenha sido o caso. Ele tenha sido, o início dele tenha sido um tumor de trompa, de anexo ali, de ligamento, muito próximo do útero, e tenha sido confundido, por exemplo, com um mioma que a gente chama de mioma pediculado, que é um mioma que aqui está o útero, ele nasce para fora do útero, entendeu? Quer dizer, eu estou aqui tentando, igual a você, tentando te ajudar, assim, para a gente entender o que é que aconteceu, tá? Mas vamos lembrar isso, é um câncer extremamente silencioso, muito agressivo, tá? Eu vi na sua live que o seu foi epitelial de células claras, né? Então, assim, ele é o tipo mais comum e o seu tratamento foi perfeito. Pelo que você relatou, foi perfeito porque você fez o tratamento inteiro, fez a químio e 5 anos depois você está bem, você está curada, né? Porque assim, depois de 5 anos a gente começa a imaginar que a doença acabou, né? Então, assim, é isso que a gente tem que lembrar. Às vezes a gente fica assim, mas o médico foi negligente. Eu acho até que ainda é uma doença negligenciada. Não só essa, mas endometriose, tá? Mas eu acho que esse tipo de evento aqui é extremamente importante. Justamente para que a gente dissemine informação, para que as mulheres sejam treinadas a reconhecer o seu corpo, a reconhecer o que ela... eu nunca senti isso aqui. De repente, a minha menstruação está assim assado. De repente, a minha barriga está maior do que o habitual. Eu não estou conseguindo ir ao banheiro com a frequência ou do jeito que eu sempre fui. Vou no médico. E o médico também, o ginecologista especificamente, e o especialista em imagem, também tem que ser treinado para reconhecer precocemente esses sintomas. Porque às vezes a gente se passa. Não, isso aí é... de repente a barriga cresceu por qualquer outro motivo, né? Mas no seu caso, eu acho que era muito difícil, porque sua barriga já estava
aumentada de volume por causa do útero que estava grávido, né? Então, acho bem complicado. Assim, foi uma série de fatalidades, né? De coisas difíceis e o diagnóstico, no final, assim, ainda bem que aconteceu e que foi retirado, né? Apesar de ter sido, você falando que foi em 2 tempos a cirurgia. Doutora, tenho perguntas aqui, assim, em relação a isso. Pois é. Quando a gente olha, assim, você disse assim, os sintomas do câncer de ovário são sintomas silenciosos. Olhando os sintomas que estão relacionados aos miomas e que são relacionados à endometriose, é tudo muito parecido, as coisas são muito próximas, assim. Então, tem essa questão da expansão abdominal, tem a questão eventual de sangramento, tem a questão de desconforto, tem uma série de questões que são muito parecidas, assim. Quando uma paciente chega no consultório e leva esses sintomas, assim, e aí eu vou trazer para a sua especialidade, né? Vou puxar aí para a sua especialidade, assim. Quando a paciente traz esses sintomas, assim, que é tudo muito inespecífico, pode ser qualquer uma dessas coisas, pode também não ser nada, enfim, são várias as possibilidades. O que um médico experiente, uma pessoa experiente como você, por exemplo, e especialmente por ter imagens a favor, então tem uma pessoa que tem um olhar diferente para esse tipo de situação, o que você faz ali na hora? Qual é o seu... Estou imaginando o que você faria ali, por exemplo, quando uma mulher traz algo similar a isso que eu acabei de dizer, assim, qual é a sequência disso, assim? Você fala em termos de aumento de abdômen, da barriga? Esses sintomas bem clássicos, assim, que às vezes eles são parecidos com o de câncer de ovário, são parecidos com os do que os miomas apresentam. Vamos lembrar o seguinte, mioma, endometriose, vamos partir da endometriose, é uma doença crônica. Geralmente, quando ela chega, por exemplo, no meu consultório, quando a mulher chega no meu consultório, ela já vem com anos, meses de queixas. Ela não é uma... ela vem já com o histórico e tem outros comemorativos, não só dor, tá? Mas geralmente ela vem com vários anos de dor, por exemplo. A paciente de mioma, ela geralmente não tem dor. E quando ela chega num estágio em que ela tem um aumento abdominal ou que ela tem dor, ela já sabe que tem mioma. Porque o mioma ele é visto no transvaginal, aquele transvaginal que a gente faz todo ano, que pelo menos deveria ser feito anualmente como forma de prevenção, geralmente ela já conhece. Na história do câncer de ovário, não. Geralmente é uma mudança de todos esses hábitos que eu falei, tá? Ela vem com uma dor que não tem muito tempo, é uma dor diferente, é uma dor que começou há alguns meses, há alguns dias, aumentou, de repente começou a inchar a barriga e eu nunca tive isso, doutora, mas de repente começou a inchar a barriga, tá? E outra coisa, são doenças que acometem, geralmente, faixas etárias diferentes, tá? A endometriose e o mioma são doenças de mulheres em idade reprodutiva, mulheres em idade fértil. O mioma, o auge dele é entre 30 e 40 anos, tá? O câncer de ovário é uma doença de mulher idosa. Claro, medicina não é matemática, nem nunca, nem sempre. Então, assim, sempre vai acontecer em uma mulher mais velha? Não. Mas ela geralmente acomete mulheres acima de 50 anos. Em mulheres acima de 50 anos, se ela chegar no meu consultório com um histórico de dor, eu não vou pensar em endometriose. A não ser que ela já venha com esse quadro há muito tempo e ela ainda esteja menstruando. Mas, geralmente, uma mulher de 50, 55 anos, ela vai chegar no consultório com um histórico de dor, ela não menstrua mais, começou a dor há pouco tempo, o abdômen está mais inchado, aí eu vou pensar em endométrio, em ovário, não vou pensar em endometriose e não vou pensar em mioma, tá? Porque mioma e endometriose são doenças de mulheres mais jovens, em idade fértil, em idade reprodutiva, onde é quando o útero está ainda sob influência dos hormônios femininos. Aí tá?
Posso fazer a pergunta só para não passar, desculpa interromper, mas é tanta informação boa Mas aí que eu fico aqui, meu Deus, tem que perguntar. As mulheres você sabem vê como é disso que o que VAR funciona, né? o VAR funciona, né, doutor? VAR na hora ali é complicado. Ah, pois Chama é. o VAR. E assim, as mulheres sabem dessa informação com clareza, assim, de maneira geral, isso que você disse? Esse grupo, esse tipo de situação, ó, essa doença acomete as mulheres com essa idade, essa aqui é mais próxima das mulheres no período fértil, etc. Sabe disso, assim, de maneira geral? Porque, assim, ó, eu tô com a tela do meu computador aberto, tá escrito assim, uma informação da Febrasgo, que é a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E diz assim, estima que 80% das mulheres em idade fértil tenham mioma. É um número É um grande, assim, 80%, tipo, quase grande, todas as mulheres. Assim, as mulheres sabem disso, porque isso ajudaria bastante também Então, a... mioma é realmente um diagnóstico bem comum e a maioria das mulheres sabe que tem, tá? Mas a endometriose, por exemplo, é uma doença que acomete muitas mulheres e é extremamente negligenciada e tem muito pouca informação. Então, assim, eu faço muita questão de informar os pacientes, de conversar com os pacientes no consultório, porque eu vejo que justamente isso que você falou, a maioria das pessoas, e olha que eu atendo consultório particular, supostamente são pessoas que têm um nível de estudo maior, de informação maior, mas não é o que a gente vê, tá? Primeiro que tem muito mito, saúde é uma coisa que traz são informações de várias origens, nem sempre confiáveis, né? Então, eu acho que isso precisa ser feito. Ainda a gente precisa informar, né? Gerar informação para que as pessoas consigam, e principalmente, popularizar a questão do procurar o médico, fazer os exames preventivos, principalmente as mulheres irem ao ginecologista com frequência, anualmente, porque acho que tudo fica mais fácil. Porque aí os diagnósticos, se eles tiverem que acontecer, eles serão mais precoces, tratamentos menos agressivos, né? Então, acho que o básico é informação. Acho que informação, quanto mais a gente tornar popular, democratizar a informação, eu acho que melhor serão nossos índices de saúde mais para frente. Medicina preventiva, né? Perfeito. E, doutora, Eu, como é que trata mioma? Tá bom, a mulher tá ali, foi pro consultório, agora ela sabe que ela tem um mioma. Qual é o que se desenrola a partir daí, assim, para aquela... porque a pessoa não vai conviver com dor, não vai conviver, enfim, tem uma série de outras situações envolvidas. Tá. Como é que isso Vamos lembrar o seguinte: acontece? a maioria das mulheres que têm miomas, esses miomas são assintomáticos. Na maioria dos casos, eles são assintomáticos, tá? Daquelas mulheres em que eles são sintomáticos, aí é onde o VAR vai passar a bola para o médico assistente, né? Eu que sou da Sim, imagem, passo a bola adiante. Mas posso adiantar aqui alguma coisa para vocês. Existem medicações que reduzem miomas. Miomas que dão sintomas geralmente são miomas ou volumosos ou que são localizados, que têm localizações mais difíceis, localizações mais voltadas para a cavidade. Então, eles podem dar não só dor, mas podem causar infertilidade, podem causar distúrbios de deficiência na gestação e, principalmente, o principal sintoma de um mioma é sangramento. São mulheres que sangram muito, não só no período menstrual, que tem aqueles fluxos muito volumosos, muito prolongados, e que às vezes também tem sangramentos fora do fluxo, fora da menstruação. Então, esse é o principal. A gente nem deve ficar associando tanto mioma com dor. Não é o principal sintoma. O principal sintoma de mioma é sangramento. São aqueles sangramentos muito grandes, aquelas mulheres que passam por constrangimentos, às vezes, no trabalho, porque sangra demais, suja a roupa, tá? Então, é o principal sintoma. Essas mulheres podem fazer ou tratamentos clínicos, que são tratamentos com medicações que reduzem esses miomas, ou em casos específicos, tratamento cirúrgico, tá?
Que é retirada, ou a retirada dos miomas, dos nódulos, isoladamente, ou a retirada, se ela já tem prole constituída, já tem os filhos que queria ter, aí retira o útero. Só o útero. Os ovários são Eu tenho, poupados. eu, eu tenho uma pergunta, doutora. Você disse anteriormente que se chegar uma senhora, né, que esteja no seu consultório e tiver alguns sintomas, você vai logo imaginar que pode ser um câncer de ovário, uma vez que o câncer de ovário acomete mais mulheres idosas, né? Uhum. Mas, ultimamente, está acontecendo muito, cometendo mulheres muito jovens. Eu já vi caso de uma pessoa de 19 anos. Uhum. O que acontece é o seguinte, essa pessoa, uma mulher de 19, 20, 25 anos, que está realmente com sintomas, ela vai ao médico e muitas das vezes é tratado pela idade dela. A gente sabe que o câncer de ovário comete mulheres mais velhas, é tratado como se fosse um mioma, como se fosse um cisto, e não vai para frente, entendeu? E o que ocorre com isso? A doença está no início. Pelo fato da gente saber que realmente um câncer comete mulheres mais velhas, isso vai deixando para frente. O médico não acredita que pode ser um câncer de ovário, e isso vai crescendo, vai criando metástases. E uma coisa poderia ser resolvida no início se fosse, os médicos, o pessoal da área da saúde, levasse isso de uma forma mais transparente, que pode ser um câncer de ovário em uma mulher de 19 anos. Sim. Entende? Uhum. Há vários casos que eu já vi, era um câncer, mulheres jovens, mas os médicos não acreditaram que era um câncer por ela ser muito jovem. Entende? Então, o que essa mulher pode fazer para que o médico peça os exames, que ela possa continuar investigando? Que muitas das vezes isso é podado logo no início, entende? E ela acredita que realmente não é um câncer, acredita que realmente o câncer não acometeu ela, porque ela é muito jovem, e ela vai deixando isso para frente, e quando vai ver, já está um rombo, né? Pode-se dizer. Então, o que ela pode se fazer com o médico, conversando com o médico, insistindo com ele? Eu quero fazer exame, eu quero ver, eu preciso saber mais, entendeu? Insistir mais. O que você diz relacionado a isso para elas? Cleide, é uma pergunta bem difícil essa que você me fez, porque, veja só, essa paciente, quando ela é podada, nessa primeira fase que você falou, ela nem chega para o médico de imagem, para o especialista em diagnóstico de imagem. Uhum. Tá? Quando a paciente chega para mim com um quadro que, mesmo que não seja o quadro mais comum para a faixa etária dela, mas se eu tenho alguma suspeita, se aquilo me deixa com alguma dúvida, eu, Sádja, insisto em prolongar essa investigação. Tá? Isso não só para ovário, mas para mama, porque a gente tem visto realmente que essas doenças ginecológicas na mulher, elas têm mudado um pouco o perfil. Eu lembro que há 30 anos atrás, quando eu estava na faculdade, a gente estudava que o câncer de mama era uma doença de 6ª e 7ª década de vida. Então, mulheres com 70 anos. Eu tenho pacientes, várias, abaixo de 40, e vejo que hoje, de acordo com os números até do INCA, a maior prevalência e incidência é entre 40 e 50 anos, 40 e 49 anos. Essas doenças, esses perfis epidemiológicos estão mudando bastante. Então, assim, você tem toda a razão. Eu acho que, assim, a gente tem que prestar muita atenção na formação dos médicos, né? Em como é que esses médicos estão sendo formados, na informação, em treinamento, para que eles saibam reconhecer sintomas queixas das pacientes bem no início, e saibam direcionar essas queixas. Porque também não adianta você chegar, a paciente está na sua frente, uma dor, tô com uma dor abdominal, e você pedir, e isso eu vejo com alguma frequência em consultório, você pedir todo o arsenal de exames que você tenha disponível. Isso a gente está falando o tempo inteiro em saúde privada. Porque na saúde pública, infelizmente, é muito difícil o acesso. Né? Principalmente exames de imagem, é bastante difícil. A paciente já tem quase que um diagnóstico mais ou menos feito quando ela vai direcionada
para exames de imagem, para exames de biópsia e por aí vai. Então, eu acho que o básico é a informação, tanto para o paciente, para que ele insista, e se aquele médico não foi, se ele não saiu satisfeito, que ele busque uma outra opinião, né? E para o médico também, ele precisa ser treinado para reconhecer, né, os sintomas, os sinais, para ele saber o que ele vai, qual o exame que ele vai pedir, como é que ele pode abordar aquela mulher. E principalmente, né, uma coisa que hoje acho que a gente está faltando em todos os setores da sociedade, que é a empatia. É você tentar acolher da melhor forma, se colocar no lugar, né? Eu me chamou muita atenção quando eu vi a sua live, que você disse que você saiu do consultório médico com um misto de medo e de desespero, quando te disseram que você tinha câncer de ovário, né? E aí o que eu vejo muito, assim, as pacientes chegarem, por exemplo, no consultório com muita dúvida, ou saírem de consultórios médicos com dúvida, e hoje em dia a gente tem uma coisa péssima que se chama Dr. Google. E aí, de repente, ela sai do consultório com medo, com desespero, com um bebê de 15 dias, como era o seu caso, e corre no Google. E o Google tem informação de todos os tipos. Ele vai pegar aquele caso que é o mais raro e o mais comum, e vai fazer uma mistureba. E quando você lê, você vai falar, o Google me deu 3 dias de vida. Quando, na verdade, você tem um mioma, vamos supor, você tem um mioma. Não, mas um tumor, 3 dias de vida. Então, o que eu costumo fazer no meu consultório, eu não deixo que os meus pacientes saiam da sala sem que ele tenha entendido tudo que foi visto ali, tá? Então, olha, eu vi um mioma. O que é mioma, doutora? Ah, mioma é isso, 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 isso. Eu vi um cisto de ovário. Vou explicar. E quais são os próximos passos? Eu vou falar do que é na investigação de imagem. Então, se eu precisar que ele faça, depois do ultrassom, uma ressonância, eu vou explicar para ele. Mas se for, por exemplo, conduta, vai ser cirúrgico? Não vai. Foge da minha alçada, e aí eu posso até conversar ali com o básico que eu saiba, mas, de qualquer forma, ele tem que sair da minha sala sabendo o que é que ele vai ver no laudo. Para ele não chegar lá, um nódulo no útero, e ele corre para o Google. Entendeu? Como provavelmente aconteceu com você. Tá? Só pegando o gancho que você me falou aí, eu queria exaltar os profissionais, né, que realmente existem muito médicos humanos que têm empatia, que se colocam no lugar do paciente. E nesse momento, eu não sei se vai entender claramente o que eu quero dizer, mas o médico, ele pode te dar vida ou pode te dar morte na cabeça. Sim. Entendeu? Na cabeça. Porque eu lembro perfeitamente que naquele momento que eu estava passando, eu queria uma frase de um médico que me desse esperança e segurança, entende? Eu não queria que ele me falasse, não, Cleiton, você vai ser curada amanhã. Não é isso. Eu queria que ele me entendesse e ele falasse assim, não, é isso que está acontecendo, o procedimento é isso, e isso pode ser resolvido nesse momento, mas não fique pensando tanto no futuro, esteja presente hoje. Eu lembro que naquele momento, o meu médico, por diversas vezes, ele foi meu psicólogo, entende? Eu fui até repetitiva, muitas das vezes, questionando algumas coisas que talvez ele nem tinha condições de saber. Mas ele se colocou no meu lugar e me dava esperança que eu poderia ficar bem, que eu poderia lutar, mas que não dependia dele, mas que eu poderia ter essa possibilidade, entende? De me tratar, de me alimentar bem, de fazer atividade física. Então, eu vejo muitas das vezes, muitos depoimentos, que o médico tira a esperança do paciente. E naquele momento, ele precisa de esperança, entende? Ele precisa de acreditar que ele pode lutar. E muitas das vezes os profissionais já podem isso imediatamente. Nem dá possibilidade do paciente acreditar que ele pode lutar. Sim. E isso, nenhum profissional, quem quer que seja, tem o direito de podar isso do paciente. Então, eu fico emocionada porque naquele momento foi um momento extremamente difícil. Extremamente difícil. E tudo que eu buscava de um médico era que ele fosse humano.
que ele me desse uma palavra, podia ser de 5 letrinhas, que ele falasse para mim que eu poderia acreditar, que eu estava extremamente desesperada. Então, eu vejo que, infelizmente, ainda tem muitos médicos que não são humanos. Assim como tem outros agraciados que são realmente humanos, que se colocam no lugar do paciente, porque realmente é um momento, só quem passa pelo câncer, sabe? E uma pessoa que acompanha bem próximo mesmo, sabe o quanto é difícil, o quanto é extremamente difícil, e a gente fica totalmente vulnerável. Então, muitas das vezes a gente está na mão de um médico que não tem empatia, entende? Cleide. Então, eu gostaria muito realmente que todos os pacientes tivessem essa possibilidade de ser tratado com um médico humano. Perfeito. E que tivesse a possibilidade de acreditar. Cleide, lembro que quando a gente conversou, você se emocionou, dá para perceber que é legítimo. Toma uma água aí. Acalma, respira fundo. Agora sim, a gente conversou na última live, eu achei muito incrível o que você contou daquela vez, que você falou assim, putz, isso aí tava... Imagina, né? Você tem o diagnóstico que precisa, você vai tratar uma coisa, de repente você descobre outra, aí você tá grávida ali, tá na reta final, e aí você tem que atravessar tudo aquilo, depois nasceu sua filha, e você tem que cuidar, você tem que, enfim... São muitas coisas, né? Muitas situações que você passou. Então, imagina quando você estava relatando aqui, dá para ver a sua emoção, mas a gente não consegue nem compreender nem de perto assim, a sua angústia também, né, naquele momento. Então, mas, como a doutora Sádia disse, assim, deu tudo certo, né? Assim, e eu queria saber, assim, o seu olhar agora, assim, tirando isso que foi um desabafo seu, assim, de dizer, e eu acho legítimo, eu me coloco nesse grupo aí, que as pessoas realmente precisam ter essa empatia, etc. Mas, para você, assim, deu tudo certo dentro do possível, dentro das possibilidades? Como é que você enxerga isso, assim? Sim, deu certo. Graças a Deus, deu certo. Deu certo. A minha bebê tá dormindo ali, super saudável, graças a Deus. Eu estou bem, vai fazer 5 anos, vai fazer 5 anos, dia 12 de julho. Então, naquele momento que eu estava passando, essa pergunta é tão importante porque é o seguinte, naquele momento que eu estava passando, eu queria encontrar alguém que estivesse falando que já tinha 5 anos, entende? Que deu certo, entendeu? Que superou, passou por aquilo, superou. Que mudou os hábitos, né, alimentares, e a gente sabe, né, que é necessário realmente mudar os hábitos alimentares, né, fazer atividade física, e eu acredito que isso também ajudou bastante, né, porque eu mudei os hábitos alimentares, e antigamente não fazia atividade física e estou fazendo, e graças a Deus deu certo. E hoje eu sou outra pessoa, né, porque Nova não tem como passar por tudo isso, né, e falar que pensa da mesma forma que antes. Não tem como. Não tem como. Então, aquela Cleide não existe mais. Aquela lá já ficou, né? Ficou lá atrás. É isso, é a nova Cleide que tá falando. Isso é bom, né? É bom, assim, o que você está fazendo aqui, não sei se você está percebendo, mas você está trazendo para as pessoas aquilo que não te deram lá atrás, assim. A sua fala aqui, ela traz esperança para as pessoas, assim como a fala da doutora Sádia traz esperança de que nem todos os médicos são iguais, de que as coisas são complexas, tem várias coisas aí acontecendo. Eu vou puxar umas perguntas aqui, que tem várias, e aí eu acabei passando batido, mas são contribuições das pessoas pra gente aqui. Ó, vamos ver aqui, peraí, tem que subir, pronto. A Gláucia, ela diz o seguinte, é uma vida sofrendo com, olha só, é o depoimento dela, endometriose, adenomiose, miomas, e nunca nenhum tratamento proposto. Nunca. Isso é revoltante, porque muitas vezes a gente busca e todo ano eu mudei de ginecologista e nada. Aí, vamos lembrando dessas perguntas aqui, porque são várias. Relatos. A Bárbara Rodrigues diz, por isso a importância de multiplicar informação, estimular a busca e o autocuidado, que é o que a gente está fazendo aqui, e sair da caixinha do senso comum, e ela acrescenta que empatia
do profissional cuidador. Perfeito. E é isso, assim, acho que eu peguei essas duas últimas. Assim. A Glaucia ainda coloca aqui, tirar a esperança é a maior crueldade. É isso. Vocês querem falar a respeito disso que essas duas pessoas falaram, a Glaucia e a Bárbara? Eu queria falar sobre, em relação, assim, conversar diretamente com a Glaucia. Eu frisei aqui, ele é um extremamente negligenciado ainda hoje, tá, pelos médicos. E eu fico muito preocupada quando eu ouço depoimentos como o dela, porque no consultório a gente vê com muita frequência. São mulheres que passam uma vida inteira sofrendo com a qualidade de vida extremamente prejudicada, porque a dor da endometriose é uma dor muito incapacitante, por vezes incapacitante. Ela sente dor na menstruação, ela sente dor fora da menstruação, ela sente dor quando ela vai no banheiro fazer cocô, ela sente dor quando ela tem relação sexual. Então, assim, são mulheres que sofrem muito e que, assim, eu fico muito triste e só o que eu posso dizer para ela é não desista de procurar, busque na sua cidade, eu não sei de onde é que é a Glaucia, mas hoje em dia existe o ginecologista que ele é um subespecialista em endometriose. Então busca esse médico, porque ele vai te ajudar e muito. E no momento em que ele te propuser o tratamento e que você começar, você vai olhar para trás e dizer, meu Deus, são duas vidas, a mesma coisa da Cleide, é antes do tratamento e depois do tratamento. A vida muda. Então não desiste, porque existe tratamento para endometriose, são tratamentos efetivos que melhoram a qualidade de vida substancialmente, tá? E aí, em relação à empatia, gente, eu costumo falar que, assim, enquanto a gente não aprende, enquanto ser humano, que a gente está diante ali no consultório, por exemplo, mesmo que seja um consultório correria, muitos pacientes, diagnósticos difíceis, a gente tem que estar o tempo inteiro lembrando o seguinte, a pessoa que está diante da gente é o amor de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, é a esposa de alguém, o marido de alguém. É o amor de alguém. Então, a gente não pode esquecer disso. Quando a gente está do outro lado, no papel de paciente ou de cuidador, a gente vê quanto é importante essa palavra que você falou, Cleide, de te pegar, de colocar, de dar um abraço, de te dar uma palavra de esperança, de te explicar o que está acontecendo, quais são os próximos passos, o que pode, o que te espera, né? E de principalmente te dar carinho e acolhimento. Eu acho que acolhimento é a palavra-chave em quem trabalha com saúde. Não só o médico, mas o psicólogo, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Se ele não tiver empatia e acolhimento, ele pode ser o melhor técnico do mundo, mas ele não vai ter sucesso. E ele vai machucar muita gente. Se ele não reconhecer que ele está tratando ali do outro lado um ser humano que tem nome, que tem família, que tem alma, ele não vai ter sucesso. É a mensagem que eu dou, né? É que Deu uma travada aí na doutora. Agora, pelo menos para mim, não sei se para vocês também, se alguém puder falar, ficou um pouco lenta a conexão, mas acho que você concluiu a fala, né, doutora? Eu queria agora voltou, agora tá normalizou. Eu queria fazer uma pergunta, assim, eu vou trazer o ponto que me surpreendeu, assim, quando eu procurei o seu perfil, na verdade a gente meio que se encontrou ali nas redes sociais é muito bom para isso, e aí foi ainda assim, não só trouxe uma excelente médica, uma excelente especialista, mas um excelente ser humano para participar aqui com a gente, que é a doutora Sádia, assim. Aí me chamou
atenção. Eu falei, bom, médico ultrassonografista, como assim, né? Nunca ouvi falar numa pessoa especialista nesse tipo de... Uma médica que só faz imagem, que ajuda nos diagnósticos, que incrível. E aí, na sua fala aqui, durante a nossa conversa, você diz... Bom, os médicos precisam ser treinados, eles precisam ter esse olhar. Eu não sei se esse tipo de situação, se está na academia ou se está na vida prática ali, desses médicos, né? E etc. Aí, assim, a minha pergunta para você é, as pessoas estão sendo treinadas realmente, os médicos, dentro da sua especialidade? Por que tem tão poucos que fazem o que você faz? Não, não tem não. Não? Assim, não, Então veja eu que estou bem. fora do... Não. Na verdade, o que eu faço hoje, talvez ali eu coloque de uma forma diferente, mas assim, radiologia e diagnóstico por imagem é uma especialidade até comum, cada vez mais comum Ah, tá. e extremamente importante. Assim, apesar de ser a gente dizer que a gente complementa o diagnóstico do médico assistente, mas é extremamente importante, né? Que eles sejam bem treinados e que eles sejam, assim, é muito comum. Passou fez um raio-x, fez uma tomografia, fez um raio-x no tratamento de dente e teve que mandar para um radiologista odontológico. Então, assim, Sim. a especialidade é uma especialidade antiga e extremamente comum, extremamente comum. Talvez algumas áreas da radiologia não sejam tão próximas do paciente. A gente fica mais nos bastidores, na Fica maioria no das vezes. bastidor, entendi. Aí distancia, né, essa figura. Distancia um pouco. O ultrassonografista, não. O ultrassonografista, a gente brinca que é o radiologista que gosta de paciente, que gosta de conversar, que gosta do... Porque todo o meu consultório, todo o meu trabalho é eu e o paciente. Então, talvez por isso que você tenha ficado mais surpreso. Mas É verdade. a radiologia é uma especialidade linda e extremamente comum. Extremamente comum. E extremamente importante. Perfeito. Agora eu vou falar sobre empatia, que é um ponto aqui, ó. Quando a gente fala e dá exemplo, é a melhor coisa, assim, né? A doutora Sádia está falando assim, os médicos, a Cleide também levantou esse ponto da empatia, a importância disso, e obviamente é crucial. A doutora Sádia, ela viu a live no detalhe, porque ela está falando da coisas da Cleide aqui que nem eu lembro, e eu que conversei com a Cleide. Então ela trouxe cada ponto aqui incrível. Então eu acho que espero que a Cleide pode até dizer assim, ela lembrou de detalhes e falou, nossa, que incrível, Sim, né? Que mente brilhante. Como é que é, Cleide? É verdade tudo isso? Então, ela lembrou no detalhe. É uma pessoa que não só falou sobre empatia, como ela praticou aqui durante essa conversa. Espero que ela tenha respondido as suas questões, assim, como eu falei, a gente não está aqui para rever o que aconteceu, não é essa a ideia. A ideia é trazer vários pontos para que durante essa história e tudo que a gente falou aqui sobre mioma sirvam para exemplo das pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois. Sim, eu fiquei surpresa, viu, de ela ter falado exatamente, nem eu estava lembrando mais o que eu tinha falado. Mas foi muito interessante, e essa empatia também de você ter se interessado, ter se disposto um certo tempo seu, que imagino que deve ser o seu tempo deve ser bem escasso, né? De você ter parado um pouquinho para ver a live, para se interessar da minha história e tudo. Bem bacana. Obrigada. Aí... Eu aprendi bastante contigo. Não tenha dúvida. No início da live eu falei que assim, essa troca, eu aqui no papel de profissional, médico e de paciente, isso é muito importante. Porque é o meu dia. Eu preciso dessa troca, de ouvir as queixas de vocês, não só a queixa de sintomas, mas do que falta para a gente conseguir acolhê-los da melhor forma possível. Eu quero você e agradeço ao Fernando, principalmente. A gente já está conversando sobre essas lives há um tempão e espero que a gente continue, que a gente faça outras. Perfeito. Agora tenho só duas coisas para a gente falar, para a gente encerrar.
A gente tem uma contribuição aqui. Ó, tem o... Opa, acho que travou a doutora, mas eu vou falando aqui, daqui a pouco acho que ela volta. Ó, doutor Leonardo, ele diz assim, doutora Sádia é um exemplo de empatia. E aí o depoimento mais incrível. Tem uma pessoa que tem um arroba aqui que é Pudim das Marias Sobremesa. A pessoa do doce falou que a doutora Sádia é excelente. Então ela é excelente mesmo, porque se a pessoa da sobremesa falou, a pessoa que faz o doce, que é a pessoa mais doce, então é porque é verdade. Aí assim, a minha pergunta final, é brincadeira, mas a brincadeira é verdade. A minha pergunta final, assim, para as pessoas gravarem isso, assim. Mioma não é câncer? Não. Mioma não é câncer. Mioma não vira câncer. Mioma não se transforma em câncer. Mioma aparece como mioma, como tumor benigno do útero. Então a gente tem que se preocupar com o mioma a partir do momento em que ele começa a dar sintomas. Sangramento, dor, dificuldade de engravidar, mas mioma não é câncer. O que acontece é que a gente precisa ter cuidado com a saúde de modo geral, para lembrar que precisamos ir ao ginecologista, preventivos que forem propostos. Tá? Eu espero que essa mensagem fique no final. Não é mas a gente precisa ter cuidado. Perfeito. E buscar... Com a palavra o VAR. Eu espero que eu tenha sido um bom VAR, que eu tenha deixado as foi maravilhoso. O VAR é sempre controverso. Maravilhoso. Cleide, sua palavra final aqui sobre essa conversa, sobre miomas, tudo que a gente falou aqui. Te atendeu as expectativas e respostas e tudo mais? Sim, nossa, que privilégio, viu? Ó, durante 5 anos eu queria falar com alguém assim, não falei. Olha aí. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz de ter conversado sobre isso, né? Hoje eu estou com cabeça para conversar sobre isso. Naquele momento eu não estava. Então, eu fico muito feliz de estar falando com um profissional. Durante 5 anos eu queria falar, mas não tinha oportunidade, não estava bem da cabeça, né? Por causa de tanta coisa acontecendo. Ter essa oportunidade nesse momento e dizer para as meninas, né, para quem for ver futuramente, que caso tenha alguma dúvida, né, como a médica mesmo falou, quando a doutora Sádia mesmo falou, né, procure mais informações, né, continue investigando, né, e se você sente realmente tem uma coisa diferente, tem uma coisa acontecendo, vá em frente, né, procura mais informação e não desista, né? Às vezes o médico fala que não é nada, mas ainda assim você está com dúvida, procura informação e sana a sua dúvida, não vá para casa com dúvida. Perfeito. Não vá para o Google. Agora eu vou falar então para... Não vá no Google, hein? Nem no ChatGPT por enquanto, porque o ChatGPT ainda não sabe mais do que os médicos. Então, ó, eu vou agradecer a doutora Sádia, maravilhosa, pessoa incrível, que assim, a gente conversou, eu gostei mais ainda dela, porque eu achei ela uma pessoa muito sensível a tudo e sabe explicar, enfim, tem todo esse olhar. A Cleide, que é uma pessoa maravilhosa, fez uma live, a segunda live maravilhosa que a gente faz. Obrigada. Aqui, você tem se emocionou aqui, enfim, acho que, enfim, só isso aí já... Espero que tenha valido muito, assim, né? Teve também respostas que talvez você tinha dúvidas e tudo mais, então espero que tenha valido muito para você. Eu agradeço também de você ter conseguido esse tempinho para a gente conversar e tudo mais. E, assim, sigam a ACO, sigam a doutora, sigam a Cleide. E eu vou salvar essa live aqui, vou salvar essa live no Instagram, depois a gente coloca no YouTube, no Spotify, vai para outros lugares. Mas quando eu salvar, mandem para as pessoas, quem está assistindo aí. E a gente também, eu vou mandar para um monte de gente, que eu sei que tem coisa para aprender com isso. Tá bom? Uma coisa que tem, espalhar informação. E Cleide, eu estou à disposição, se você quiser contar mais, você pode, já tem essas coisas estão aí na sua cabecinha, eu disponível. Obrigada. Olha só, muito obrigada. Incrível. Muito obrigada por essa abertura, viu? Obrigada. Você é diferenciada. Obrigada a você.
Tchau, gente. Então Boa tá bom, noite. gente. Tchau. Segunda-feira Boa tem noite. mais, hein? Segunda-feira a gente está falando aqui sobre mioma de novo. Segunda-feira a gente tá É aí, isso então. Tchau. aí. Beijos. Tchau. Boa noite.